Salve, seja bem-vindo. É muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos falar de política. A política continua por aqui. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no coração do Brasil, Planalto Central. E vamos falar de uma coisa que interessa a todos. Você sabe que a política mexe na sua vida. A casa que você mora, a escola do seu filho, o seu futuro, a projeção de futuro. E hoje o senador Marcos Pontes está aqui no nosso programa. Senador, tem uma música do Gabriel Pensador que fala muito bem, né? Por que astronauta? O senhor está no espaço e vem aqui para essa bagunça da Terra. O espaço é melhor do que a Terra, senador? Olha, em certos aspectos, sim. Mas essa aqui é a nossa Terra, essa aqui é a nossa... a gente tem que arrumar a nossa casa, sabe? Tem muita coisa para fazer. Não só no Brasil. Quando você está no espaço, essa visão da Terra como uma espaçonave que nos dá aí a vida, né, para todos nós, como se fôssemos tripulantes dessa espaçonave. Uhum. Dizem que é um sentimento único, né? Olhar a Terra de longe. A Terra é azul. Muda bastante a maneira como você pensa a respeito da sua vida, a respeito da sua missão aqui na vida. E o que é mais importante no final das contas? E a conclusão... sua pequenez diante do universo, né, senhor? Exato, e a conclusão é o seguinte, o que é mais importante são as pessoas. Você vê, já fui ministro de Ciência e Tecnologia, já posso dizer que uma das poucas pessoas que a vida já dependeu muito de tecnologia. Se falhar a tecnologia no espaço, você morre, literalmente. Tecnologia é importante, sem dúvida nenhuma, mas a coisa mais importante são as pessoas. Por isso a gente sempre tem que colocar as pessoas no centro de tudo. Por exemplo, agora nessa lei de inteligência artificial, a gente está colocando sempre o ser humano no centro. Pois é. O senador é do PL, o senador Marcos Pontes, do PL, é candidato à presidência do Senado Federal, um posicionamento muito importante, né? E é bom que tenha candidato, sim, oferecer uma oportunidade. É o primeiro mandato dele aqui no Congresso Nacional. E o que o senhor está achando do mandato? Era o que o senhor esperava? Era. É uma casa coletiva, né? Muito difícil de imprimir a sua característica pessoal. O que acontece? Eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro de Comunicações. Então, eu já tinha uma interação muito grande com o Congresso Nacional e também eu verificava do lado do Executivo as dificuldades que eu tinha com leis, com mudanças de leis que seriam necessárias e eu não via acontecer, talvez por falta de uma pessoa ou algumas pessoas no Congresso que entendessem mais do setor Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, eu vim para o Congresso com isso em mente. Eu vou usar ciência, tecnologia, inovações, educação, empreendedorismo, ferramentas que todos os países desenvolvidos utilizaram para o seu desenvolvimento e o Brasil ainda está muito carente disso. Então, eu vim para cá com uma missão, né, na mão aqui, é isso que eu estou executando. Então, estou gostando bastante ali do Congresso nesse sentido. Eu conversei muito com o senhor durante a sua fase no Ministério, né, e vi a sua intenção de aplicar tecnologia, de desenvolver a tecnologia no Ministério, e inclusive um projeto do super laboratório. Era um momento ali de pandemia, né, em que todos começaram a se interessar muito por ciência. E esse super laboratório existe, né, ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. O que nós fizemos? Durante a pandemia, um mês antes do início da pandemia, a pandemia começou no dia 11 de março de 2020. No dia 10 de fevereiro de 2020, eu reuni uma equipe dos maiores pesquisadores, cientistas, especialistas em viroses emergentes. E eles que me deram um plano para ser seguido durante uma possível pandemia. Então, e ela aconteceu. E dentro desse plano havia várias atividades, inclusive desenvolvimento de vacinas nacionais, né? Coisa que eu achava que o Brasil desenvolvia muitas vacinas. A gente achava, né? Achava que o Brasil era campeão no desenvolvimento de vacina. Era o que eu achava. Acho que a maioria da população achava isso. Aí eles disseram para mim, não, o Brasil produz vacina com tecnologia de fora, mas nunca produziu nenhuma vacina nunca desenvolveu nenhuma vacina própria. Falei, hora de fazer. Então nós desenvolvemos esse laboratório em Minas Gerais, hoje está plenamente funcionando ali no BHTEC, né, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, professor Gazinelli lá, Ana Paula. Inclusive tem vacinas nacionais sendo desenvolvidas, inclusive para cocaína, para ver É o UFMG, se não me engano. Junto com a UFMG. Além desse laboratório para vacinas, nós também desenvolvemos lá em Ribeirão Preto, em Botucatu, no CEVAP, um laboratório para desenvolvimento de medicamentos no Brasil.
É a mesma ideia, só que para medicamentos. Aí tem um sistema completo. Com mais tempo eu posso explicar todas as partes desse projeto. E faltava também, na época, falou assim, olha, falta laboratórios de nível de biossegurança 3, que era o adequado para tratamento da Covid, para os cientistas trabalharem, os pesquisadores, com o vírus da Covid. E no Brasil não tem nenhum de nível de biossegurança 4, que é o nível máximo de biossegurança, não tem na América Latina. Então vamos fazer. Quanto custa fazer? 1,6, 1,8 bi. Aí eu consegui liberar o FNDCT em 2021 e com isso nós tínhamos recurso. Foi quando eu investi nisso aí. O fundo, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi liberado com a Lei 177. Isso já está pago. E ele tem agora o recurso para pagar. Está previsto lá dentro do FNDCT. Espero que eles usem para isso também. E então, com esse fundo, nós conseguimos ter os recursos para esse laboratório. Então, ele será construído, já começou, inclusive terraplanagem, etc., ali do lado do Sirius, do acelerador de partículas, colado no Sirius, o que vai ser uma instalação única no planeta Terra. Por quê? Os cientistas, num laboratório de nível de biossegurança 4, podem trabalhar com vírus de altíssima letalidade, como ebola, etc., com segurança, e além disso, por causa das linhas de luz do Sirius, é um grande laboratório, um grande microscópio, vamos dizer assim, eles vão conseguir ver o vírus em ação com a célula a nível molecular. E aí os cientistas não vão ter que chutar se aquele vírus conecta na proteína P1, S1, que seja, porque eles vão ver ali. Isso vai acelerar muito o desenvolvimento de vacinas e remédios no Brasil. Na época o senhor falou um número assim absurdo de vírus circulando no mundo, né? Acho que é alguma coisa de 10 elevado a 60. Isso, tem um número, eu não lembro agora o número exato, mas um número muito grande. Inclusive, são vírus que estão circulando. Inclusive, existe outra coisa que é muito preocupante, que se chama superbactéria. O que acontece? Nós temos desenvolvemos ao longo do tempo, com a utilização indiscriminada de antibióticos, o ser humano vai desenvolvendo uma resistência antimicrobiana. O que acontece? De repente aparece uma superbactéria que ela é imune aos nossos antibióticos. E uma dessas aí conseguiria fazer um estrago algumas dezenas de vezes maior do que uma pandemia como a gente teve. Dá para ter ideia do tamanho do risco. Se aparecer uma bactéria resistente aos antibióticos conhecidos, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que um laboratório como esse é importante. Eu acho que uma das maiores invenções do mundo foi o antibiótico, né, senador? Chegou numa época brava, pós-guerra, com muita gente penicilina, toda aquela história também no começo lá para isso. Chegou e as pessoas morriam por ferimentos simples, né? O problema é que as empresas, as indústrias farmacêuticas, elas não têm desenvolvido um número adequado de novos antibióticos. Então, a gente está ficando restrito na oferta de antibióticos e com a possibilidade cada vez maior de viroses emergentes por aí, inclusive uma superbactéria. Portanto, é urgente que a gente tenha um laboratório como esse, é urgente também a formação de pessoal e o investimento continuado em termos de biotecnologia, né, no Brasil e no mundo. Né? Senador, olhando assim para trás, com retrovisor, com maior segurança e independência, eu tenho a impressão que aquela história de fechar o mundo, parar o mundo, foi um erro histórico da humanidade. O senhor vê, olhando para trás, assim, que houve erros ali na relação com a Covid? É de se esperar que qualquer tipo de pandemia, algo novo, né, embora o mundo já tenha enfrentado outras pandemias, mas ela, vamos dizer assim, pegou o mundo desprevenido. E aí os dirigentes, de forma geral, ficaram sem saber o que fazer. A própria ciência ficou procurando, né? Nós ficamos procurando aqui alguns tipos de medicamentos que poderiam ser utilizados, a gente chama de medicamento de reposição, no próprio ministério, lá no CNPq, lá em Campinas, nós testamos mais de 2.000 tipos de medicamentos diferentes para achar alguns deles que talvez pudessem ter algum efeito na Covid, né, contra o vírus da Covid, para redução da carga viral. Foi todo um trabalho, não era? Foi um trabalho muito sério, feito por os melhores cientistas do Brasil e fizeram testes primeiro com inteligência artificial, depois in vitro, né, com células de macaco, depois células humanas e finalmente chegaram à conclusão de um deles que tinha uma capacidade maior de desenvolvimento, de redução de carga viral, que era a nitazoxanida, foi muito criticada no Brasil por desconhecimento, justamente inclusive da imprensa, porque ela fala um monte de besteira sobre isso, contra cientistas que são extremamente renomados. Fizeram os testes todos no Brasil,
fizeram papers internacionais, não é fácil publicar um paper sobre isso aí. Esses papers foram para o exterior, outros países copiaram os mesmos testes, provaram a mesma coisa, obviamente. O que é natural, toda pesquisa é repetida, né? Tem que ser, uma das características do boa pesquisa. Aí isso tem, a Argentina testou, a Europa testou, só que chamava de N300 lá, os Estados Unidos com a FDA. A Anitta, então, foi eficiente. Foi eficiente, vamos lá. Só que no Brasil não foi utilizada porque teve toda a confusão aí com outros tipos de medicamentos que falavam que não eram efetivos, etc. E ela acabou entrando no hall como se fosse assim, sem Então, olhando para soubesse. trás, senador, o senhor faria diferente? O que o senhor faria diferente? Dentro do Ministério... um presidente da República convivendo com a pandemia que nós conhecemos. Dentro do Ministério, dentro do meu escopo de atuação no Ministério, eu não faria diferente. Nós fizemos ali tudo que estava, que era possível e mais, né, com os recursos, inclusive, que a gente tinha. Então, o Brasil hoje ele tem uma capacidade, inclusive se o pessoal pesquisar ali no Rede Vírus MCTI, pesquise lá e vai ver quanta coisa foi desenvolvida por essa equipe. Hoje o Brasil tem uma resistência, uma resiliência muito maior graças a esse trabalho do Ministério. Eu acabei de falar também do laboratório lá, que também vamos dizer assim, um legado do nosso trabalho ali, como o desenvolvimento de vacinas no Brasil, como o desenvolvimento de medicamentos. Então, nós deixamos um legado muito importante para o Brasil. Mas não dá para parar aí. Tem muito mais coisas para ser feito, entendeu? Senador, o senhor lida também muito com esta área que é importante, que é a área de educação. Sim. O Brasil deu, sim, um grande passo, um passo importante na educação com Paulo Renato, todos na escola. Ele colocou, sim, os brasileiros na escola como uma obrigação, né? Mas não colocou qualidade. E a ideia era que a qualidade viria depois. Os nossos alunos não estão aprendendo, né, senador? E não há como desenvolver um país sem educação. Parece clichê, mas a educação é básica, né? É básica. Se a gente não tiver uma educação homogênea no país continental como o nosso, com tantas diferenças sociais, uma educação homogênea, ou seja, com qualidade semelhante, qualidade para cima, colocar a régua para cima, não colocar a régua para baixo. Mediocridade não interessa a ninguém. A gente tem que ser grande e bom nessas coisas. E se não fizer isso de uma forma estruturada no país, lembrar que a gente tem aqui uma educação que era dividida em três níveis, com três, que eu digo, cidades, né? Municípios, estado e o federal, o que muitas vezes não se conversa da maneira como deveria. Uma pirâmide que pode ser invertida, né? Eu acho, por exemplo, né, que os professores... Porque o município cuida da educação básica, fundamental, isso, né? Exato. O estado cuida ensino médio e o governo torra uma grana danada nas universidades. E olha, sabe como que eu vejo? Nós temos uns 69, agora aumentou um pouquinho mais, das universidades públicas, né? Elas tendem a, como fala, a universidade tende a pegar um espectro muito grande que vai desde filosofia até astrofísica, vamos supor assim. Senador, tem faculdade aqui que está há 6 anos sem formar ninguém, porque um curso dança não sei o quê e que todo mundo desiste. É de graça, né? Passa no vestibular, entra e desiste. 6 anos sem formar ninguém, para ter uma ideia. E tem lá reitor, professores, técnicos e tudo contratado. Como tudo que a gente faz, né? Tem que ter uma meta, um objetivo, uma visão. E isso tem que ser integrado desde os municípios, desde o ensino fundamental. Aliás, antes também, da pré-escola, né? Aquela formação inicial também é muito importante. Que entrou na grade. Isso aí ser integrado de forma, e não só integrado para ter uma finalidade de formar cidadãos profissionais competentes, que tenham qualificação e qualificação com qualidade, mas também que eles tenham uma demanda adequada. E aí que vem o que eu vivo pregando no Senado é o seguinte, o que todos os países desenvolvidos fizeram para ser desenvolvidos? Todos eles, sem exceção. O que eles têm de igual? Não é língua, não é região geográfica, o que eles têm é simplesmente a situação de poder investir em um tripé, educação alinhada para ter sentido, né, o que vai ser feito, depois educação profissionalizante para dar já o começo da formação dentro das tecnologias mais atuais, depois pesquisa para transformar aquele conhecimento em inovações, novos produtos
Indústria, investimento no empreendedorismo para transformar aquilo lá em demanda. Com a demanda, você traz os profissionais para investirem, ganhar dinheiro e se transformarem aí em futuros empresários grandes aqui no Brasil. Você precisa ter esse ciclo e vai empregar aquelas pessoas que foram formadas pela educação. Se a gente não conseguir fechar isso aqui, não adianta, é como se você queria tratar de um sistema trabalhando só um pedacinho do sistema. É interessante, o senhor fala, muita gente diz a educação é um ponto de partida, mas é preciso fechar, né? Ter a demanda. E, senador, eu sei que o senhor se preocupa muito também com a aplicabilidade, ou seja, a aplicação da educação, do conhecimento científico. Isso não é tão fácil, né? Como é que o aluno vai saber do dia a dia... O que vai fazer o que ali? Vai fazer? Aí que entra, onde que você consegue aplicar. Lembra que no Ministério tinha lá o CNPq, né? Que era para justamente investir em pesquisas. Às vezes uma pesquisa básica que a gente bolsas, chama, importantíssimas, como as bolsas, são importantes, é importante ter recursos para essas bolsas. Às vezes o pessoal critica a pesquisa básica, fala assim, isso aí não serve para nada, o cara está pesquisando aqui. Mas se você juntar essa pesquisa básica, que aparentemente não serve para nada, com aquela outra, que também aparentemente não serve para nada, essas duas podem dar uma inovação disruptiva. Então a gente precisa sim investir em pesquisa básica, mas também utilizar essa pesquisa básica, transformar esse conhecimento em nota fiscal e emprego para o país. Para isso, a gente precisa ter no meio do caminho o que eu chamava no Ministério, em forma genérica, de centros de tecnologia aplicada. O centro de vacina, por exemplo, o Centro de Tecnologia de Vacina é um exemplo disso. Ele pega o conhecimento dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que trabalham com pesquisa de novas metodologias de vacina. O centro, ele tem produção de pequenos lotes de insumo, com um biotério próprio para fazer pré-testes daquelas vacinas, com a Anvisa trabalhando junto desde o começo para ter melhores práticas de laboratório e com as indústrias trabalhando juntos para que qualquer coisa desenvolvida ali possa ser diretamente aplicado e escalado pela indústria. Então, esse desenvolvimento para transformar o conhecimento em dinheiro, em nota fiscal, em emprego, é que a gente precisa ter mais cuidado. Para isso, a gente precisa ter um sistema no executivo, nos 3 níveis, muito mais focado e pessoas muito mais capacitadas, vamos chamar assim, em transformar projetos em realidade. Em realidade. O ex-ministro da Educação falou de uma maneira talvez incompreendida sobre a importância do ensino técnico, né? Sim. Só que ficou parecendo que ele disse que o brasileiro não precisava fazer curso superior. Precisa fazer curso superior. Mas ele quis chamar a atenção para a importância do ensino técnico. O ensino técnico é fundamental. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, na World Skills International. Eu, inclusive, fui um dos criadores da fundação da World Skills para a criação de escolas técnicas no mundo. E é fundamental. Imagina uma empresa, e hoje em dia mais ainda, só no setor de tecnologia de informação e comunicação, a gente tem um gap, uma falta de pelo menos 500 mil profissionais de tecnologia de informação e comunicação, técnicos. E isso aí significa emprego. O que falta entre aquela pessoa que está procurando emprego, aquele jovem que não sabe o que vai fazer da vida, para chegar nesses empregos? Formação profissional. E essa formação ela pode variar desde alguns meses até alguns anos, mas o fato é que esse tipo de curso, eu criei até no Senado a frente para o ensino profissionalizante e tecnológico, eu sou o presidente dessa frente. E isso é essencial, você tira aquele garoto, isso aí foi a minha vida, né? O senhor tem uma história muito... Eu saí da periferia graças a isso. O senhor da periferia, né? Foi para a Força Aérea, né? Eu fui primeiro para a Rede Ferroviária Federal. Eu fiz um curso de eletricista no Senai, e eu estudava de manhã no Senai, à tarde eu era eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal, ganhava meio salário mínimo. Com aquilo eu pagava um outro curso técnico à noite, que era o Colégio Técnico Profissionalizante em Eletrônica, ou seja, eu passava o dia todo focado em aprender, longe do risco social, vamos chamar assim. Aí depois foi para a Força Aérea. Depois fui para a Força Aérea, porque aí para conseguir delimitar meu caminho. Não gosta que fala da aeronáutica nesse termo, mas acabou, né? Força Aérea. Aí você foi para a Força Aérea, piloto de caça, que é elite da elite, isso, né? Da minha turma, são 10% dos que entraram na minha turma se formaram como pilotos de caça. Depois você fez ITA. Aí depois eu resolvi fazer o ITA, fiz vestibular do ITA e tudo mais. Aí eu juntei a parte de engenheiro com a parte de piloto de caça e me tornei um piloto de testes de aviões. Eu era empregão, né? Só testando avião. Aí você está sempre operando fora do envelope que a gente chama do avião. Então, às vezes você fala, você é louco de fazer essas coisas, né? Eu fazia o que eu chamava de abertura de envelope. Chama envelope porque você tem o gráfico, né, de altitude, velocidade, por exemplo, altitude, fator de carga.
E a gente sempre operava fora, porque você tem que testar novos equipamentos, né? Para ver como que ele opera fora do limite. E depois que a gente vê até o ponto onde ele começa a resistir, começa a dar qualquer problema estrutural no avião, por exemplo, ou problema de controle, e aí a gente põe, aqui é o limite do avião. Então a gente põe uma margem de segurança e aquilo cria o que tem no manual de voo para os pilotos normais, vamos dizer assim, operarem. Você passou por muitos apuros? Passei por muito apuro na vida. Avião pegando fogo? Já tive fogo em voo, já tive o sistema hidráulico explodindo em voo. Já injetou? Não. Eu já passei, eu diria umas 7 vezes que eu lembro, assim, de chegar, botar a mão tem um punho, né, de ejeção. Eu falo, não, eu acho que eu vou conseguir segurar. E consegui segurar o avião e trazer o avião para casa. Mas já passei muito aperto, sem dúvida. Você já teve medo de voar? Não, a gente aprende a trabalhar com medo. Medo, né? Eu sempre falo, é a emoção básica do ser humano. Todo mundo tem medo. Se alguém fala assim, eu não tenho medo de nada, essa pessoa ou é doida ou não sabe o que está fazendo. Então, medo, ele faz parte. Agora, o problema é o que você vai fazer quando sente o medo. O coração acelera, você vai travar, vai congelar, vai ficar desesperado, vai focar, porque a tendência é a visão focar, você ficar sem saber o que fazer, a mente fica confusa. Então, com o treinamento, você acaba aprendendo a dominar o seu medo e atuar, fazer o que é necessário para sobreviver e para ajudar as outras pessoas. Às vezes o pessoal fala assim para mim, né? Fala assim, ô senador, o senhor não é aqueles caras que demonstram muita emoção, que chega e grita, assim, né? Coisa, fala assim, não é o meu feitio. Eu trabalho com lógica, eu trabalho com as coisas muito focadas e planejadas. Então, não é da minha natureza, depois de tanto tempo trabalhando, treinando como piloto de caça, piloto de testes, engenheiro da NASA, astronauta no espaço, você não pode desesperar, você tem que fazer as coisas com calma e bem feitas, e eficientemente. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de caserna foi raciocinar sob pressão, né? Fazendo cursos e raciocinar sob pressão, né? O senhor também lidou muito na área de prevenção, né? E, senador, nós temos enfrentado aí tragédias e não estamos preparados, né? Nós não temos um grande instrumento para acudir governadores e prefeitos. Não seria o caso aí de pensar, existem ideias boas de usar as instalações militares como reserva, né? Não criar um ministério novo, mas pelo menos saber com quem pode contar no caso de uma tragédia. Nós não temos nada, nenhuma experiência assim. O que acontece, né? Você vê, esse é um dos meus projetos de lei também, de 2023. Como é que é a prevenção de tragédias? Eu coloquei, como eu falei, em 2023, mais de 300 proposições legislativas e várias delas vêm sendo aprovadas. Uma delas é a 5.002 de 2023, que trata de gerenciamento de riscos para desastres naturais. Eu trabalhei 30 anos com investigação e prevenção de acidentes, então é um setor que eu domino muito bem. É no CENIPA? Eu fui formado no CENIPA em 1987, isso revela um pouco a idade, né? 61 anos, fica assim. Então, 87 quando eu fui formado lá. Então, trabalhei com isso no Brasil, fora do Brasil, com a NASA e assim por diante. E aí, o que acontece? Você tem uma situação de risco e acontece um acidente, transformando um perigo em um acidente. Ótimo. Fatores contribuintes alinham e isso aí acontece o acidente. Aí as pessoas têm aquela comoção, morre gente, toda aquela comoção. Depois de um tempo, esquece daquilo. E aí não foram feitas as providências para evitar que aquilo aconteça de novo. E aí onde a maior falha no Brasil. Por isso que esse meu projeto de lei de gerenciamento de risco tem uma extrema importância, foi feito pelo CEMADEM e pela Defesa Civil. Então, um projeto muito bem feito, desenhado por eles, eu assinei, né, e participei, então eu conheço o setor. E o que acontece? A gente tem dentro disso aí, são sistemas que você tem que ter pelo menos alguns planos, que é o plano de prevenção, é o plano de preparação, o plano de resposta e o plano de recuperação. Esses planos, toda cidade tem que ter. Toda cidade tem algum tipo de risco. Às vezes é risco de seca, às vezes é risco de enchente, às vezes é risco de deslizamento de terra. Tudo isso aí tem que ser feito. Incêndio, né? Tem que ter uma... Incêndio. Ou seja, a gente tem que trabalhar pensando de forma estruturada e trazer a infraestrutura para que isso seja feito. É muito mais barato. Às vezes eu ouvia o pessoal falando assim em segurança, mas é caro fazer isso. Eu falo assim, experimenta um acidente para ver o quanto custa. Aí é que é o custo. Senador, um grande debate, que virou um debate nacional, é sobre esse relacionamento Congresso
Supremo Tribunal Federal, né? E em discussão do momento está a história das emendas parlamentares. Isso. Acho que o Congresso deve mesmo gerir um montante tão alto, assim, 55 bilhões de reais? Os valores... 50 laboratórios, superlaboratórios. Os valores, né? Eu acho... Agora eu vou usar um pouquinho o chapéu de ministro aqui também. Sim. Eu tinha dificuldades orçamentárias no Ministério. Por quê? Você imagina, durante uma pandemia, uma parte grande dos recursos vão para assistência social, manter os empregos, Pronamp, etc. Então, é natural que se enxugue em áreas como outros ministérios que não trabalham com isso, embora nós trabalhássemos ali com assuntos extremamente importantes para a solução da pandemia. Ou seja, agora, se você tem emendas, eu lembro que a gente colocava o Ministério ali de sobreaviso até 31 de dezembro para executar aquelas emendas, para fazer aquilo funcionar. Se você tem as emendas alinhadas com propósitos maiores, vamos dizer assim, com programas, com políticas desenhadas, eu acho 100%. E as suas emendas vão para onde? Geralmente, o que a gente tem? Eu tenho 50% como presidente ali, que vai para a área de saúde. Nessa área de saúde, eu sempre coloco as emendas pensando em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias ou projetos estruturantes. Então, eu tenho mais ou menos um critério para colocar isso. A gente tem emendas, por exemplo, minhas lá no INCOR, né, em São Paulo, trabalhando com desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para melhorar o atendimento da população e sempre pensar que tem que ser o final usuário de beneficiado de tudo isso, tem que ser a população que paga essas emendas, são deles, no final das contas. Então, esse programa, por exemplo, no INCOR, aí já tem salvado um monte de crianças no Brasil como um todo. Também tem um sistema de telemedicina feito também no INCOR. Um outro com questão de diabetes, um centro do Hospital dos Olhos para trabalhar com o efeito da diabetes na visão. Isso também já tem salvado muita gente com isso aí. A gente tem vários desses programas que são focados para pesquisa e para ser estruturante. As outras emendas, chega lá, São Paulo tem 645 cidades, né? Pensa sobre isso, né? Eu tenho de emenda que eu posso me individual, são 69 milhões. Parece bastante, mas se você for ver para 645 cidades, não. Ainda mais que metade tem que ir para a área. Pois é, né? E você pega um senador de Roraima, nada contra, obviamente, exato, mas pega que tem a mesma quantidade, mas tem 15 cidades. E aí, o que eu faço? Eu converso, eu gosto de conversar com os prefeitos. Aí eu falo assim, olha, não me venha simplesmente falar assim, olha, eu quero uma emenda para eu colocar, eu quero algum recurso lá para a minha cidade, para fazer asfalto. Convença sobre o projeto. Eu falo, eu quero um projeto inteiro. Isso. Eu quero um projeto inteiro e eu posso até te ajudar. Eu lembro que eu trabalhei 20 anos na NASA fazendo gerenciamento de projetos. Eu posso até te ajudar, pegar uma equipe minha, te ajudar a desenhar um projeto bem feito. Que é isso, você não fica dependendo só dessa emenda. Você vai poder captar outros recursos de outras fontes que podem te ajudar muito maior. Mas eu quero alguma coisa mais estruturada. Seja, vamos fazer uma área aqui para aproveitar os recursos turísticos do meu município. Vamos fazer isso aí. O município tem que gerar dinheiro. Área, né, Senador, nós estamos agora enfrentando um novo mundo, que é a inteligência artificial, né? Isso. Eu ouvi de um cientista de que inventaram um carro e em seguida descobriram que tinha que inventar o freio. Quando inventaram o carro, achavam que tirava o pé do acelerador e ele parava, aí deu problema. Nós devemos ter medo, senador, de uma forma bem resumida, nós já estamos terminando, da inteligência artificial, quer dizer, estamos inventando um carro sem freio? Não, a gente tem que não ter medo da inteligência artificial, tem que aprender a lidar com ela, porque ela já está aí e ela vai ficar e vai ampliar. Está no início. Eu sou o presidente atualmente, enquanto o Carlos não volta de licença, eu sou o presidente da comissão temporária. Inclusive, eu estava falando hoje com o Eduardo, né, também sobre essa necessidade que a gente tem de apresentar logo, né, o texto, né, o Eduardo Gomes é o relator, apresentar o texto e votar esse texto. O texto já foi bastante modificado da situação atual, por isso que eu trouxe isso aí, que era o 2338, feito por uma comissão de juristas. Aquele texto, ele foi feito nitidamente baseado no medo. Então, ele restringia tudo. Então, quando você está com medo, você restringe tudo. Não é a melhor solução para trabalhar com novas tecnologias. Você tem que conhecer a tecnologia. E a gente tem que permitir que o Brasil tenha desenvolvimento de inovação com inteligência artificial e a utilização com ganho de recursos para o país, né, com inteligência artificial. Se você restringir muito,
o Brasil vai ficar pouco competitivo, vai ter que comprar de fora e aí sim você vai ter um risco muito maior, porque você não vai conseguir lidar com os bancos de dados e tudo que está do lado de fora. Tem que ter aqui dentro. E aí vem um ponto que nós temos uma política de inteligência artificial. Na minha época do Ministério, a gente tinha lá a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Tudo isso tem que completar esse quadro. Eu criei 8 centros de inteligência artificial no Brasil como ministro e agora a gente tem que alimentar esse sistema. Não é uma questão de medo, é questão das pessoas aprenderem a trabalhar com inteligência artificial, utilizar a inteligência como assistente. O cuidado que a gente tem que ter, quando a gente fala de risco da utilização de inteligência artificial, é quando ela começa a tomar decisões pelos humanos e que coloquem em risco ou coloquem a vida humana ou alguns elementos importantes para a vida humana dentro dessas decisões deles. Aí a gente tem que, aí onde estão as limitações, a gente chama de alto risco. Mas tudo isso dá para ser feito de novo, de uma forma pragmática, né, e trabalhando sem o medo, mas trabalhando com foco no resultado que você quer. Bom, né? O assunto poderia ficar muito tempo. Foi muito boa a conversa com o senador astronauta, o nosso astronauta, senador pelo PL de São Paulo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, o acompanhamento aqui. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.